no caso específico da Baixada, inclusive, o índice de letalidade policial é até maior, quando comparado, né, ao número de habitantes, maior do que a capital do Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Atualmente, observando a realidade, principalmente na Baixada Fluminense, como você percebe o impacto da abordagem policial? Bom, a abordagem policial na Baixada é uma abordagem muito violenta, né? A gente tem números muito expressivos que confirmam a letalidade policial, a violência policial. E a análise que a gente faz dessa violência policial em determinados territórios, que tem certamente um recorte também racial e social. Então, essa abordagem ela é fruto do racismo estrutural, né, da segregação política, né, social também, desses indivíduos que são os mais vulnerabilizados. Então, a abordagem policial varia muito dependendo do território onde ela acontece. Entendi. Então, assim, apesar da chacina brasileira ter acontecido há tanto tempo, ainda hoje a gente consegue ver casos muito semelhantes, né? A abordagem policial ainda é feita de forma muito violenta. Aqui, né, nessas regiões periféricas, nessas regiões de populações vulnerabilizadas, nada mudou. Né? Você teve história de chacinas importantes. O caso Nova Brasília chegou aí ao sistema interamericano de proteção aos direitos humanos, a Corte Interamericana, mas há outras várias chacinas e abordagens violentas que não chegaram ao sistema interamericano, mas que aconteceram. A chacina da Candelária, da Baixada Fluminense, aquela chacina em Queimados, né? Você tem o Vigário Geral, você tem, enfim, várias abordagens assemelhadas. E não mudou por conta disso. Não mudou porque os critérios são os mesmos. Seja Nova Brasília, seja Vigário Geral, seja o Carandiru, né? O panorama é o mesmo. Então, apesar da condenação do Estado brasileiro, não houve modificações significativas. Muitas vezes o ponto comum entre todos é que as investigações não são feitas de forma correta. Na chacina da Nova Brasília mesmo, o Brasil demorou uns 5 anos para apresentar o inquérito policial para o Brasil das investigações. E por quê? Porque existe um comportamento. É diferente quando você pensa na investigação de um delito que é praticado pela criminalidade tradicional. Quando você pensa num delito que é cometido pelo Estado, sendo que o Estado compete a persecução penal, o Estado compete o julgamento, né, o Estado juiz, e aí a prática daquele ato também foi institucionalizada. Então é diferente quando a gente pensa, por exemplo, de grupos de extermínio, que às vezes são integrados por policiais e ex-policiais. Isso é uma coisa. Outra coisa é uma ação decorrente de uma operação policial. Não é o indivíduo policial que se corrompeu, que essa é a justificativa que se dá. Mas que tem a maçã podre. Não, o barril está podre, porque uma coisa é aquele policial, ex-policial, integrar uma organização criminosa. Isso acontece pontualmente. Outra coisa é uma operação policial. Ela foi uma operação feita pela instituição, no caso da Federal do Brasil, que você viu. Isso é diferente. Então, aquela violência foi institucionalizada pelo Estado, ela foi determinada pelo Estado. E, a seu ver, quais são os principais desafios enfrentados, principalmente pelos moradores de comunidade, que tanto essas instituições policiais que acontecem? O morador é o mais vulnerável, né? Porque o Estado deveria se apresentar como proteção do Estado de segurança pública, órgãos da segurança pública deveriam dar segurança pública. E a gente tem pesquisas do IPEA, a gente tem pesquisas que compõem ali o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que dizem que nesses territórios, uma parte muito considerável daquela população que está ali, ela tem medo da polícia. Por quê? Ele tem que se equilibrar ali entre a criminalidade que existe e a força policial, que também deveria ser um alívio, mas acaba sendo mais uma ameaça. Então o morador fica encurralado. Entra até a questão da fragilidade na confiança do poder público por parte dos moradores. Sim. E como confia? Se a realidade não tem como. Confia, tem medo. Que existe nos moradores dessas comunidades, e até em outros locais também, que existe o medo. O medo da retaliação, o medo da extorsão. Outro ponto importante também na chacina da Brasília foi o abuso sexual por 3 mulheres. Como fica nessa situação as mulheres? Como a relação policial intimida, impacta a proteção das mulheres? As mulheres são um grupo
mais vulnerável, né? Quando a gente pensa na vulnerabilidade, ela pode ter origens diversas. Então, você pode ter uma vulnerabilidade em função da raça, você pode ter uma vulnerabilidade em função da classe social, a presença do gênero também. O gênero é uma vulnerabilidade. Então, quando você pega a mulher periférica, a mulher negra periférica, ela tem camadas a mais de vulnerabilidade que eu, por exemplo, tenho uma vulnerabilidade por ser mulher, mas não tenho um acréscimo de vulnerabilidade pela minha condição social ou pelo território onde eu transito. Vulnerabilidades se somam. Mulheres que são vítimas de crimes sexuais em operações policiais, ela é diferente daquela violência sexual que foi praticada por um desconhecido, ou mesmo violência sexual doméstica. Ela tem um caráter simbólico. Quando você está diante de um conflito armado, seja uma guerra, ou seja uma guerra civil, que a gente praticamente vive, né, em estado de guerra civil, o ato de violentar sexualmente uma mulher, ele fala muito mais do que aquela violência sexual isolada. Em tempos de paz, né, que a gente diz. Então, ela tem um caráter simbólico da subjugação, da humilhação, né, que também é o objetivo daquele agente, mostrar que aquele corpo vale menos, que é subjugação pela força. A gente está localizado, a gente está na Baixada, seja uma Sul, seja em Caxias, a gente está diante de uma comunidade que é suscetível, muito suscetível, tanto à violência urbana em geral, quanto à violência policial. Com a presunção de que haveria ali uma cautela sobre os moradores, e mesmo sobre os suspeitos, em que todas as intervenções deveriam respeitar a estrita legalidade. Porém, infelizmente, o que se observa não é exatamente isso. Tá? Então, são operações geralmente imediatistas, que visam determinados resultados e que não estão muito preocupados com os efeitos colaterais que podem decorrer dali. Tá? Então, a vida dos moradores nessas camadas mais pobres, em que vão ser formadas por aquilo que Vera Malabruti chama muito bem de sujeitos matáveis, tanto no que se refere a possíveis suspeitos como a moradores, a gente percebe que o cuidado, a cautela quanto à segurança é sempre menor.